No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter acabou estragando o dia de ação de graças. Após ele e Brian terem ficado bêbados e comido o peru que seria destinado ao jantar de ação de graças, Lois imediatamente ordenou que os dois fossem comprar um outro peru. E durante isso, Peter e Brian logo perceberam que essa tarefa não seria fácil, pois como já era feriado, a probabilidade de acharem um peru à venda seria quase impossível. E quando isso finalmente aconteceu, Peter conseguiu estragar tudo. E não bastando isso, chegou a cometer várias burradas no caminho de volta para casa. Enquanto isso, vendo que seu pai não estava em casa, Stewie foi conversar com o seu irmão Chris, e ao tê-lo sugerido que substituísse o Peter, no quesito ser o homem da casa naquele feriado, as coisas acabaram não saindo como planejado, pois além do Chris não mostrar o seu melhor comportamento em relação aos convidados, também chegou a ficar totalmente bêbado. O episódio começa com Peter e seus filhos assistindo televisão. Ao mesmo tempo, Chris acaba descobrindo algo novo. Um desfile de ação de graças que ao invés de usarem personagens conhecidos, resolveram fazer algumas pequenas mudanças, como por exemplo, o coelho Mickey, a vaca esponja, e por último mas não menos importante, Clifton o cãozinho azul. Em seguida, Peter então é chamado para ir até a cozinha. E ao ser questionado pela Lois a respeito do que aconteceu com o peru de ação de graças, Peter responde que ele e Brian na noite passada, após terem ficado bêbados, acidentalmente comeram o peru. E para que não ficasse chateada, revela que também comeram a salada. Porém, Lois obviamente acaba ficando bastante furiosa. Ao mesmo tempo, Brian falava que não conseguia se lembrar do que fizeram na noite passada. E para refrescar a sua memória, Peter resolve lhe mostrar algumas fotos que acabou tirando. Em seguida, Lois decide mandar os dois irem arranjar um outro peru. E como queriam consertar a burrada que fizeram, eles comentam que com certeza fariam isso. Um tempo depois, ao chegarem no supermercado, Peter fala que antes de qualquer coisa, teriam que escolher quem ficaria dentro do carrinho, e quem iria empurrar. E então Brian fala que por causa do seu tamanho, seria melhor que ficasse dentro do carrinho. Porém, Peter já havia tomado a decisão. E em seguida resolve pegar um outro carrinho. Após isso, os dois acabam descobrindo que o estoque de peru estava totalmente vazio. E o último havia sido vendido para o prefeito de Quahog, que por algum motivo resolveu jogar o peru para cima, e assim causou um acidente. Momentos depois, Peter e Brian visitavam uma pequena conveniência. Porém, logo descobriram que não vendiam peru. Somente aqueles pacotes de vitamina, insinuando que poderia ajudar no quarto. E ao descobrir que essa vitamina prometia desempenho e vigor para homens, Peter rapidamente percebe o que isso significava. Peter, já chega. Vem pra cama. Lois, na instrução diz que tenho que tocar até esfolar. De volta em casa, Lois falava que com a ausência do Peter, não tinha certeza se conseguiria servir o jantar. Vendo isso, Stewie conversa com o seu irmão, e fala que essa era uma ótima oportunidade para o Chris. Pois como seu pai não voltaria para casa a tempo, teria que assumir o seu lugar e fazer as coisas que ele costumava fazer, sendo assim o homem da casa. Enquanto isso, Peter e Brian visitavam mais um mercado. E finalmente conseguiram comprar um peru. O que chegou a deixar eles dois bastante felizes. Momentos depois, ao ver aquela cesta de basquete, Peter acaba tendo uma ideia brilhante, o que surpreendentemente não deu muito certo. Vendo isso, Brian resolve ficar responsável pelo peru, enquanto Peter ficaria no volante. O que não foi uma das melhores ideias, pois como ele não estava acostumado com um carro elétrico, no final acabou jogando os dois em um rio. Porém, Peter rapidamente conseguiu se salvar. E ao perceber o que havia esquecido, ele no mesmo momento volta para o fundo do rio. E com isso, finalmente consegue salvar o peru, chegando até mesmo a fazer respiração boca a boca. Você escolheu um peru em vez de mim? Eu quase morri. Juro por Deus que pensei que cachorros respirassem dentro d'água. Enquanto isso, Stewie preparava o seu irmão para a chegada dos convidados, e assim ele saber exatamente o que devia falar. Porém, não estava sendo uma das tarefas mais fáceis. Momentos depois, Peter e Brian conseguiram pegar um ônibus. E ele ao revelar que chegou a fazer as suas necessidades no veículo, que por sinal, não possuía o determinado local para fazer esse tipo de coisa. Infelizmente resultou com que os dois fossem expulsos do ônibus. E com isso, Brian ficou bastante furioso. No entanto, Peter surpreendentemente consegue fazer a coisa certa.
ao pegar aquela bicicleta, e assim facilitando o caminho de volta para casa. Momentos depois, aparentemente o plano acabou dando certo. O que não chegou a durar muito tempo. Vendo isso, Brian fala que nunca voltariam para casa. Em seguida, Peter sugeria que pedissem uma carona. E mesmo sabendo que poderia ser perigoso, ele resolve seguir com a sua ideia. E quando tudo parecia que ia dar certo, eles inesperadamente são forçados a entregar o peru. Porém, Peter se recusava a fazer isso, alegando que a arma provavelmente não estava carregada. E após ter sido provado do contrário, eles resolvem desistir do peru. De volta em casa, Chris finalmente estava preparado para testar as suas habilidades de anfitrião. No entanto, além de falar sobre as partes íntimas com a sua avó, também chega a fazer uma coisa bastante esquisita. Para! Não, para! Enquanto isso, Brian discutia com o Peter a respeito de todas as burradas que havia feito, somente naqueles poucos momentos. Ao mesmo tempo, Peter acaba revelando uma coisa, que havia colocado a culpa nele por comer o peru. E até resolveu lembrá-lo que em todas as fotos, ele apenas estava desmaiado. Pois como era o seu cachorro, poderia fazer qualquer coisa com ele. Após isso, Brian rapidamente fica bastante furioso. E decide voltar para casa sozinho. Um tempo depois, Peter resolve invadir um zoológico. Para que pudesse furtar um peru totalmente vivo, e o levasse para casa. Mais tarde, ao procurar pelo Chris, Stewie decide ir até o seu quarto. E então descobre que ele estava totalmente bêbado, já que aparentemente não aguentou a pressão. Já de noite, Peter e Brian acabam encontrando a gaiola dos perus. Porém, logo descobriram que essa tarefa não seria fácil. Em seguida, eles decidem correr atrás do peru. E na tentativa de pegar a ave, infelizmente os dois chegam a falhar. Momentos depois, Brian acaba caindo em uma das jaulas. E quando pensou que tudo estava perdido, Peter inesperadamente conseguiu salvá-lo. E durante isso, os dois rapidamente fizeram as pazes. Em seguida, Peter e Brian continuavam com o plano de pegar o peru. E surpreendentemente chegam a conseguir. No caminho de volta, resolveram pegar emprestado um dos veículos do zoológico. À direita temos as pessoas com um trampolim incrível, mas não me deixam pular mais porque joguei uma criança em cima da casa. E quando finalmente chegam em casa, ao ser lembrado que não poderiam comer um peru vivo, Peter então resolve dar um jeito. E quando estava prestes a executar a tarefa, ele inesperadamente começa a beijar a ave. Que obviamente não gostou nem um pouco disso. E após uma troca de olhares, Peter acaba não conseguindo fazer isso. Em seguida, ao conversar com Alois, resolve lhe pedir desculpas por ter estragado o feriado. Além disso, lembra que o intuito daquele dia era ficar com quem amavam. Não importando o que iriam comer, e sim que no final do dia estariam todos juntos. Família, e também os amigos. E ao questionar se o peru poderia ficar para o jantar de ação de graças, Lois então decide permitir. Porém, algo inesperadamente acaba acontecendo. E com isso, todos chegaram a se divertir.